Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 21 de outubro de 2018. O vídeo é o de número 510 e o tema é Técnica da projeção consciente pelo jejum. Essa é uma técnica muito interessante e eu sei que muitos irão gostar dessa técnica. Eu mesmo já fiz e foi fantástica, tá? Consegui várias projeções numa única noite. Ou seja, me projetava, saía do corpo, voltava para o corpo, saía de novo, ficava um tempo lá e voltava de novo. Uma espécie de projeciorreia, né? No qual você tem várias projeções seriadas de uma vez só, numa única noite. Vamos ver essa técnica. Definição: jejum projetivo. A abstinência temporária, parcial de alimentação, com a finalidade de se produzir a projeção da consciência lúcida para fora do corpo humano. A sinonímia é abstinência alimentar projetiva, jejum projeciogênico, privação projeciogênica de alimentos, projeção autoconservativa, projeção do terceiro dia, projeção pela fome, projeção pelo jejum, suspensão de alimentação antiprojeciogênica, técnica do controle dietético. Do ponto de vista médico, o corpo humano está em estado de jejum quando todo o alimento ingerido previamente passou pelos processos digestivos e foi assimilado nas células. Existiram poucos povos na história humana, se é que existiu algum, cujos sistemas religiosos e éticos não institucionalizaram, num certo momento, a prática da suspensão regular de alimentação. Desde as tribos dos povos mais primitivos, sempre surgiu quem afirmasse que o jejum prolongado ou a abstinência deliberada de alimentos ajuda à liberação do corpo extrafísico da consciência, ou seja, o psicossoma ou o corpo dos desejos. Atualmente, em pleno século XX, usa-se o jejum como período de descanso da fisiologia animal ou humana, providência natural eficaz para fazer a reversão da toxemia do organismo humano, restauração da saúde física e mental do indivíduo, técnica soviética de jejum periódico para prolongar a vida animal, no caso veterinária, ou a vida humana, no caso da medicina. Explica-se o mecanismo de atuação do jejum voluntário ou involuntário, no caso utilizado desde a antiguidade, pela alteração da regulação dietética do metabolismo orgânico, ou seja, pela carência de vitaminas e a deficiência de glicose, açúcar, na torrente circulatória, que tendem a atuar, em primeiro lugar, sobre o sistema nervoso central, o mais vulnerável de todos os tecidos do corpo humano. Isso cria estados psicológicos favoráveis à redução da eficiência da ação dos hemisférios cerebrais, a separação da consciência e da mente,
ou a consequente liberação da consciência através do psicossoma. No entanto, convém advertir que a prática regular de qualquer mortificação do corpo humano deve ser orientada com supervisão técnica, especializada, eficiente, a fim de evitar um sem número de sintomas mentais indesejáveis. Estão excluídos desta prática projetiva, assim como na maioria dos métodos de projeção consciente, obviamente, crianças e adolescentes, o indivíduo anêmico, quem apresenta peso insuficiente, o portador de afecção hepática, quem tenha sofrido distúrbio orgânico recentemente, o fumante inveterado, quem vive sob o uso constante de drogas ou entorpecentes, quem ingere bebidas alcoólicas excessivas. Eu também posso acrescentar quem for diabético, né, para menos ou para mais a quantidade de açúcar no sangue, e outras pessoas que têm alguns problemas patológicos. À vista dos fatos expostos, recomenda-se o jejum breve para produzir a projeção consciente a pessoa de boa saúde, que seja um bom garfo, para quem a abstinência de alimentos já será benéfica de qualquer maneira. Como eficiente processo de desintoxicação, repouso e rejuvenescimento celular dos órgãos, e que permaneça alerta para não se prejudicar com dieta imprópria, subnutrição ou doença carencial. O jejum projetivo constitui também boa indicação técnica para a pessoa de ter temperamento frio, extremamente analítico, plenamente centrada em si mesma do ponto de vista material ou físico, e sem nenhuma sensibilidade anímico-mediúnica evidente ou manifesta até o presente. O jejum, neste caso, atua quebrando a crosta psicológica espessa da materialidade da personalidade reencarnada, abrindo flancos em suas excessivas defesas, autocríticas, censuras, condicionamentos, recalques e insensibilidades, e predispondo-a de algum modo a sensações novas e descobertas imprevisíveis. Cada pessoa adapta-se ao jejum de um modo e grau diferentes. Há quem possa jejuar com segurança até por um mês ou mais, apenas com 24 horas de abstinência de alimentos. Profundas alterações biológicas já ocorrem no seu organismo humano. A maior parte dos indivíduos que jejuam perde entre meio quilo a 1,5 kg de peso nas primeiras 24 horas. A melhor época do ano para você fazer o jejum experimental será no fim de semana ou durante as suas férias no verão, por exemplo. Desculpe. No período do inverno, o seu organismo necessita mais de alimentos para manter a sua temperatura, conservar o metabolismo equilibrado, evitar a possibilidade de infecções, até mesmo um simples resfriado. Não convém a você esgotar inutilmente as reservas orgânicas nesta etapa do aprendizado técnico da projeciologia. A orientação inteligente indica consultar primeiro o seu médico de confiança para saber de você
se está em condições de submeter ao esquema de um jejum moderado por 3 dias, sob a competente supervisão profissional dele. Um período menor oferecerá a você toda a parte desagradável do processo, sem lhe trazer nenhum benefício. Durante o período curto do jejum, o melhor será você fazer um retiro, de preferência recolhido na sua própria casa, abstendo-se também de todo tipo de trabalho, ou pelo menos do trabalho pesado que exija o seu esforço físico intenso. Nem você deve operar com máquinas ou dirigir veículo, em razão da possibilidade do seu desfalecimento ao volante. Todo trabalho mental importante deve ser adiado. A prática do jejum não significa experiência tão incômoda como podem imaginar as pessoas bem alimentadas ou mesmo quem viva constantemente intoxicada por medicamentos. Durante todo o período de jejum, você, na qualidade de jejuador, deve respirar fresco, ingerir água potável à temperatura normal, e isso somente quando sentir sede, ou em caso de dúvida nas horas correspondentes às refeições normais. Um jejum parcial pode ser feito, ou que consistir em ingerir exclusivamente determinado alimento, tal como fruta suculenta, sucos cítricos ou produtos lácteos. Eis as ocorrências geradas pela técnica da projeção pelo jejum conforme cada um dos 3 dias de duração. Primeiro dia. Neste primeiro dia, mais fácil de você suportar, surge certa obcecação pela comida, uma série de rumores estomacais, e à noite você pode sentir dificuldades para conciliar o sono. Cerca de 12 horas depois de ter iniciado o jejum, pode aparecer a sensação de falsa fome ou fome psicológica. Evite estímulos mentais e emocionais, ruídos, tensão, ansiedade e medo. Segundo dia. No segundo dia de jejum mais difícil, podem sobreviver cefaleia, dores de cabeça e surpreendente estado de debilidade, ambos sintomas de breve duração. Em breve de origem psicológica, em parte de origem psicológica, em razão da quebra da sua rotina alimentar. Não se esqueça, a fome constitui o principal componente do conjunto das necessidades ligadas às funções essenciais da conservação da sua vida humana. Terceiro dia. O terceiro e último dia de jejum começa a produzir benefícios à medida em que seu inconsciente se cansa de protestar, desaparecendo a cefaleia, a debilidade e quaisquer outros efeitos colaterais, sem deixar consequências, retornando a sua energia e o seu raciocínio límpido, podendo então ocorrer-lhe visões fugazes e inofensivas. A essa altura você vai dormir com fome, fazendo com que o seu apetite frustrado, o desejo intenso de comer, lhe venha à superfície da mente subconsciente, levando a sua consciência projetada pelo psicossoma até a geladeira, freezer, ou guarda-comida na cozinha, armários, ou aí a um restaurante, lanchonete ou padaria nas vizinhanças da sua base física,
tentando com isso quebrar o jejum forçado. O retorno à dieta alimentar normal a partir do quarto dia deve ser feito gradativamente para não prejudicar as funções do organismo. Se você, logo após o período de jejum, empanturrar-se durante outros 3 dias, alimentando-se excessivamente, reintoxicará os seus corpos, o humano e o psicossoma, deixando até mesmo em piores condições do que estavam antes do período de jejum. Se você preferir, pode incrementar a técnica do jejum projetivo com a aplicação de alguns recursos coadjuvantes úteis. Exercícios de respiração rítmica, exercícios de visualização, alimentação reduzida tão somente com alimentos pró-projetivos, abstinências de determinados alimentos tidos como antiprojetivos. Os alimentos referidos devem ser considerados simples superstições ou recursos de autossugestão, pois até o momento a sua atuação pró ou contra a produção da projeção consciente ainda não foi comprovada em laboratório. Eis aí, portanto, uma hipótese de trabalho projeciológico. Alimentos antiprojetivos. Vamos ver. São considerados alimentos antiprojetivos. Por exemplo, quaisquer alimentos ingeridos imediatamente antes do experimento projetivo. Qualquer um antes do experimento projetivo não se deve comer. Refeição farta, comida em excesso, a qualquer hora do dia do experimento, carnes de qualquer natureza durante os 3 dias de jejum, nozes, castanhas de caju, castanhas do Pará, amêndoas, avelãs, cocos, amendoins. Além disso, devem ser abolidos o fumo sob qualquer apresentação comercial, bebidas alcoólicas e as drogas em geral. Talvez eu acrescente aqui também os refrigerantes, que os refrigerantes eles quebram as suas defesas orgânicas, né? Então vamos ver os alimentos projetivos. São considerados alimentos pós-projetivos as cenouras, as frutas, os vegetais, ovos crus e líquidos, desde que ingeridos moderadamente. Dois fatores funcionam ao mesmo tempo para liberar o seu psicossoma com a técnica do jejum. O seu corpo humano inanimado, ainda mais pela falta de alimentação, que gera, além dos efeitos purificadores do organismo, os sintomas psicofisiológicos da fadiga e a sugestão do alimento, o seu desejo intenso e permanente de matar a fome provocada. Esses são os dois fatores projetivos, né? Informo aos interessados que tenho recebido diversos relatos, diversas projeções conscientes espontâneas ou geradas involuntariamente de pessoas com excesso de peso corporal e que, na tentativa de fazer dieta alimentar, procuraram dormir sem comer nada, realmente famintas, ou seja, num estado de privação sensorial no caso. Mais tarde se viram na cozinha procurando ligar a tomada elétrica, retirar o leite da geladeira e colocá-lo numa caneca, e não tendo conseguido o seu intento, concluíram que estavam em espírito, ou fora do corpo, consciente. Uma dessas relatoras ainda olhou o luar claro lá fora através do vitrô da cozinha antes de entrar conscientemente no seu corpo físico. Ou seja, muitos casos
de dieta alimentar provocam essas saídas do corpo consciente involuntariamente, né? Que a pessoa não está nem querendo sair do corpo, mas pelo fator de estar fazendo dieta, saiu do corpo consciente. Daí a dieta do jejum ser uma dieta muito boa e importante, não é? Se lembrando, claro, dos conselhos dados durante o transcorrer desta técnica. Agora, no caso dos ovos, né, ovos crus e líquidos, eu faço uma ressalva que deve ser ter muito cuidado também com ovos crus e líquidos, por conta de pessoas alérgicas, né, e pessoas também que possam ingerir, não é, algum elemento, né, bactéria e tudo mais, né, nesses ovos, né? Então não aconselho muito os ovos crus, deve ser sempre cozido de preferência, né? Muito bem cozido. Então, qualquer dúvida, escreva para meu canal no YouTube, Marco Oliveira, e se inscreva, né? Faça os comentários, faça as perguntas, também procure vasculhar outros vídeos super interessantes sobre Deus, o universo, sobre religião, sobre os gurus, sobre crenças, ok? Sobre dimensões, né? Sobre evolução, sobre as técnicas projetivas, sobre relatos, que eu tenho feito também relatos nesses vídeos projetivos, que você vai achar muitas informações para serem discutidas e analisadas, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.